Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, sempre explorando os horizontes da realidade brasileira. Olá, bom dia. Eu sou Joel Scari e começa agora o Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje vamos falar do mapa da desigualdade de 2022. O Brasil é o 9º país mais desigual do mundo. E nenhuma das 10 metas do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU sobre redução das desigualdades teve desempenho satisfatório no país, de acordo com os dados do relatório Luz. Participo do programa Hermínia Maricato, professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, ex-secretária de Habitação e Desenvolvimento Urbano do município de São Paulo e coordenou a criação do Ministério das Cidades, do primeiro governo Lula. Igor Pantoja, assessor da coordenação da Rede Nossa São Paulo e do Instituto Cidades Sustentáveis. Bom dia, professora Hermínia, seja muito bem-vinda no programa. Bom dia, Joel, Franklin, Igor. Bom dia, Igor. Seja muito bem-vindo novamente ao nosso programa. Bom dia, Joel. Obrigado aí pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Bom dia, professora Hermínia. Bom dia, Franklin. Muito bem. E a co-apresentação do programa é de Franklin Valverde, que também está nos destaques do site do Observatório do Terceiro Setor. Você vai conferir as notícias do mundo, direto de Nova York, com a repórter Ana Paula Loureiro, da Rádio ONU. Bom dia, Franklin. Bom dia, Joel, bom dia, Hermínia, bom dia, Igor, e bom dia a você que está em sintonia aqui com Perspectiva na Rádio Brasil Atual. Quais são os destaques da semana, além, né, Franklin, de novamente o Brasil perder uma Copa do Mundo? É verdade. Parece que ficou comum isso, né? Assim, já virou rotina, né? Toda a Copa a gente acaba caindo fora, né? E essa que segundo o pessoal dizia, estava de presente para o Brasil. Acho que não foi muito bem um presente, mas enfim, são 2 destaques que eu quero dar, Joel, e um registro, né? O primeiro destaque, você já falou muito bem, né? A eliminação do Brasil na Copa do Mundo, mas vamos pensar em 2026, que esta aqui já foi, né? E o outro destaque que eu queria dar é uma ideia, né? Desculpa a expressão, mas uma ideia de jirico que está sendo lançada e discutida no Congresso Nacional, da criação do senador vitalício, né? Com o objetivo claro, né, de dar digamos, a imunidade para o atual presidente, né, que quando acabar o seu mandato daqui a 20 dias, digamos assim, né, terá que prestar contas da série de desmandos que ele realizou durante os últimos 4 anos. Criada a figura do senador vitalício, né, para os ex-presidentes, isso de cara de ganharia 6 novos senadores, né, ele teria essa imunidade parlamentar, né? É mais uma das jabuticabas, como o pessoal diz popularmente, né, que estão querendo criar aqui no Brasil. Espero que não vingue, né? E um desrespeito à sociedade, né? Sim, e mais um dinheiro nosso que vai ser gasto com nada, né? Porque, segundo a criação desse senador vitalício, ele não poderia votar para digamos, a presidência do Senado, enfim, é uma coisa muito restrita. É só para dar dinheiro, assessores e imunidade parlamentar. Frank, é vergonhoso, mas enfim. Antes que você fale do último destaque seu, eu vou fazer uma provocação, professora Hermínia. Professora Hermínia, a senhora é da época, enquanto estudante, que a esquerda criticava o futebol, a Copa do Mundo, como uma forma de alienação, né? De tirar um pouco. Hoje, é a extrema-direita que vai nas frentes dos quartéis e combateu a Copa do Mundo. Que mudança, hein, professora? Muito forte, né? Você sabe que eu me lembro na Copa de 70, quando o Brasil foi campeão, eu sentei no meio-fio ali da calçada da Avenida Paulista e chorei, né? Porque tinha aquela história para frente, Brasil, todos juntos, vamos. Não é? 90 milhões em ação, né? 90 milhões em ação, salve a seleção. Era uma coisa... Que mudança, não, Joel? Que mudança, exatamente. Isso que eu queria repercutir com a senhora. Que mudança. Agora sim, Frank, é o seu último destaque. É um registro importante, né, João? No último dia 10 de dezembro, né, foi comemorado o Dia Internacional dos Direitos Humanos, né? Em virtude do quê? Do aniversário da Declaração
Universal dos Direitos Humanos, feito pela ONU, isso há 74 anos. Então é muito importante, ainda mais no momento que a gente está vivendo, não, Joel? Muito desrespeitado nos últimos 4 anos do país. Exatamente, exatamente. Principalmente aqui no Brasil. Aos últimos 6, nos últimos 4, mais ainda, né? Enfim, né? Mas é bom sempre lembrar que os direitos humanos são fundamentais. Enquanto nós não tivermos o respeito, não só do aparato estatal, da sociedade aos direitos humanos, esse país aqui não evoluirá como se deve. Muito bem, Franklin. O mapa da desigualdade é divulgado anualmente desde 2012 pela Rede Nossa São Paulo, o Instituto Cidades Sustentáveis. Através de informações públicas, o mapa analisa diferentes os 96 distritos da capital, em áreas como a saúde, a educação, a moradia e cultura. Ô Igor, que novidades o mapa trouxe esse ano? Claro que nós temos um componente muito importante, que é a pandemia, mas levando em consideração já, né, esse aumento da desigualdade durante a pandemia, o que você pode destacar em relação ao trabalho realizado este ano? Olha, Joel, Franklin, Virginia, o mapa, ele acaba reiterando, na verdade, algumas verdades que a gente já sabe aqui sobre a cidade de São Paulo. O que a gente tem são algumas novidades em relação a indicadores novos. Então, a gente tem indicadores, por exemplo, relacionados à habitação de interesse social, que é um dado que a gente nunca tinha conseguido sistematizar, e aí, como uma parceria de até uma ex-aluna da FAO, da USP, foi quem sistematizou esses dados, e a gente consegue visualizar ali mais diretamente, né, que a produção de habitação de interesse social se concentra em algumas regiões da cidade e quase nunca, na verdade, na região central, né, muito concentrado em alguns bairros da periferia da cidade. E isso ao longo, desde os anos 80, né, mas principalmente agora nos anos 2000, depois de 2010. Então, tem isso dialoga muito com o contexto atual que a gente tem da revisão do plano diretor. A gente está no meio de uma discussão super importante, né, que foi aí também postergada pela pandemia, né, os movimentos sociais exigiram que essa discussão fosse feita de maneira presencial, então a prefeitura tentou fazer isso online durante a pandemia e não era o desejo da sociedade civil, e agora isso está sendo feito. Essa primeira versão da proposta de revisão deve ser entregue no ano que vem, e é importante, esse dado ele é importante para dialogar com essa discussão, por exemplo, né? Além disso, a gente tem, enfim, a reiteração de certos padrões que a gente não gostaria de ficar atualizando, em relação, por exemplo, à mortalidade dos jovens nas periferias, é muito maior do que em outras regiões da cidade, a própria questão do acesso, da idade média ao morrer, que é, né, o dado meio síntese do mapa, talvez, que mostra que tem uma diferença de 21 anos na idade média com a qual se morre no bairro do Iguatemi, lá próximo à cidade de Tiradentes, no extremo leste, e a região dos Jardins, na área... E a diferença está em quanto? Se não me engano, o mapa revelou que por volta de 50 anos, né, se morre nos Jardins e em 80 e poucos na periferia de São Paulo, é isso? 58 e 79, 80 nos Jardins, desculpa, nos Jardins é mais tarde, por volta dos 80, enquanto na periferia, lá no extremo da cidade, é em torno de 59 anos a idade média. É muito grande essa diferença, e aí a tendência dela é aumentar pelos resultados que foram apresentados durante a pandemia. Professora Hermínia, uma das novidades do mapa é a habitação de interesse social. Eu me lembro que na última entrevista que nós fizemos aqui, eu e Franklin, você dizia o seguinte: é só cumprir a Constituição, né? A função social da propriedade está na Constituição brasileira. Mas, de qualquer forma, temos que comemorar esse avanço, né, no mapa da desigualdade, a inclusão da habitação de interesse social. Olha, eu não sei, para falar a verdade, o que nós temos que comemorar nas condições de vida urbana. Eu quero dizer como a gente está fazendo fez um balanço lá na equipe, no grupo de cidades da transição do governo Lula, né? Há questões explosivas que têm a ver com a habitação, evidentemente, como é o caso da mobilidade e da tarifa de transporte. Hoje, para você pagar a tarifa diária de transporte, gasta metade de um salário mínimo, gente.
Já houve manifestação recente lá, eu estou vindo de Brasília, lá em Goiás, né? Nós temos, conversamos com os prefeitos, o que eles mais reclamaram é que eles não conseguem sustentar a atual tarifa dos transportes e ela precisa subir, né? E 2013, muita gente achou que era um movimento de direita, o que é um absurdo, né? Da moçada que exigia o passe livre. Então, e isso tem a ver com a moradia, por quê? Porque nos últimos anos, eu particularmente orientei, acho que uns 2 doutorados sobre isso, mas então não dá para eu fazer tirar uma conclusão geral para o Brasil, mas sem dúvida isso aconteceu em São Paulo. A cidade se expandiu, a periferia ela se expandiu a partir de um investimento que foi para a semi-periferia. Atualmente não, atualmente está bem nos bairros valorizados da metrópole, né? Mas houve uma dispersão urbana em cidades de porte médio, em metrópoles, por causa da especulação com o preço da terra. Olha, eu vou voltar a dizer, tem muita gente que fala na financiarização, não é? É verdade que o capital financeiro é hegemônico na globalização e nós não podemos ignorar que nos 7 anos de atraso no Brasil existe um componente global, né, desse capitalismo que caminha para uma abissal desigualdade no mundo, de ataque à democracia, de ataque ao Estado social e de ataque às políticas públicas. Vamos pegar aqui em São Paulo, no Estado e na cidade, essa visão privatista, não é? Essa visão de condenar políticas públicas que nós tivemos, não é? Mas voltando aí para a questão da desigualdade, o que nós tivemos principalmente com o desmonte, a desconstrução de uma classe trabalhadora organizada em sindicato, isso é no mundo inteiro, né? Com essa uberização do trabalho, você tem um aprofundamento, sim, da pobreza, e o Igor, aliás, queria parabenizar esses mapas da nossa São Paulo, Igor. Esse mapa, essa ideia de que você vive 20 anos a mais, dependendo do bairro que você mora, podia dar um TikTok. Eu sei que tem gente da esquerda velha que é contra essas novas formas de comunicação, mas um TikTok mostrando que quem mora lá no fundão da Zona Leste vive muito menos do que quem mora nos Jardins, eu acho que levanta uma questão importante, não é? Há um aprofundamento da desigualdade e as nossas periferias, eu vou terminar aqui minha contribuição com isso, ela está dominada pelo crime organizado, pelas milícias e por um pentecostalismo, nem sempre ele é conservador, manipulador da fé, mas tem muita coisa ali que é manipuladora da fé. Mas por que essas periferias estão assim? Porque não tem Estado. E isso aconteceu na época das prefeituras democráticas, nós tínhamos Estado nas periferias. Existia o orçamento participativo, existia toda uma política que caminhava para as áreas mais vulneráveis. Hoje há um abandono impressionante nas nossas periferias. E a pergunta que se faz, professora, é como resolveremos esse problema? O retrocesso foi tão grande, e agora a senhora que está trabalhando na equipe de transição desse governo, com certeza a equipe de transição vai sugerir ao novo governo, ao Lula, políticas públicas que possam compensar esse retrocesso que houve no país nos últimos anos. Vamos agora ouvir a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem Direitos Humanos não são instrumentos de geopolítica, diz o Alto Comissário da ONU.
A Ana Paula Loureiro, de Nova York, tem as informações. Comemorar os 75 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. A iniciativa é coordenada pelo Escritório de Direitos Humanos da ONU e parceiros. Entre as ações estão formas de renovar a consciência e o compromisso com os direitos humanos, especialmente entre os jovens. O lançamento ocorre na véspera do Dia dos Direitos Humanos, marcado neste 10 de dezembro. We are going to be finding ways to think in new and innovative manners about human rights challenges. Volker Turk disse que é preciso encontrar novas formas de responder aos desafios dos direitos humanos. Para ele, o mundo não pode permitir que seus líderes considerem os direitos humanos apenas como uma reflexão tardia, ou pior, um instrumento de geopolítica. O alto comissário afirma que a iniciativa é uma oportunidade para recordar o consenso que esta declaração previa e para redefinir e fortalecer a notável infraestrutura de direitos humanos que foi construída. O chefe de direitos humanos falou da comoção de visitar a Ucrânia e lembrou de uma parte da Declaração Universal que fala no desrespeito e o desprezo pelos direitos humanos, que resultaram em atos bárbaros que ultrajaram a consciência da humanidade. Ele disse que nas muitas crises e calamidades, estas verdades estão acontecendo. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro. Continuamos com Perspectiva, o programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje falamos sobre o mapa da desigualdade com Emília Maricato e Igor Pantoja. Frank, agora nós vamos à nossa enquete. Mas antes, um breve comentário sobre os 74 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Né? Tivemos um grande problema, e você falou aqui no destaque, no início do programa, a respeito disso. Esse retrocesso que aconteceu no país, a descontinuação de políticas públicas de valorizar os direitos humanos, contribuíram para o retrocesso que aconteceu no país. É verdade, João. Eu até estava ouvindo tanto a Hermínia como o Igor, né? E o que me vem à mente aqui às vezes eu costumo sintetizar, né? Mas de uma certa forma já estou até antecipando um pouco, porque a conversa está indo nesse caminho, né? Que a construção de uma sociedade verdadeiramente democrática passa obrigatoriamente pelo fim da desigualdade. Não há como você pensar em democracia se você não pensar na eliminação da desigualdade social, tá? E você eliminar a desigualdade social, o que é fundamentalmente? É a defesa dos direitos humanos, tá? Porque através dos direitos humanos você contempla tudo que é necessário para o homem, para a mulher viver numa sociedade minimamente igualitária, tá? Que tenha pelo menos os respeitos às suas necessidades principais resolvidas, né? E isso aí não é questão de meritocracia, não. Isso aí é obrigação social do Estado. A gente tem que ter isso muito claro em mente, isso em qualquer sociedade, tá? Então, eu acho que a matéria da ONU vem a complementar claramente essa visão e essa necessidade de uma transformação. Falando sobre a nossa enquete, né, a cada programa que nós realizamos aqui na Rádio Brasil Atual, a cada programa que nós fazemos, nós realizamos uma enquete. Não tem base científica, né, de passagem, né, é uma enquete. Simplesmente a gente procura ouvir as pessoas que nos acompanham nas nossas redes sociais e qual a opinião delas a respeito de determinado tema. E no caso do tema de hoje, o Mapa da Desigualdade, né, de 2022, nós fizemos a seguinte questão. Há muita desigualdade na região que você mora? Ou seja, aumentou a pobreza? Vamos traduzir na linguagem do dia a dia. Aumentou a pobreza? E olha só, 95% das pessoas disseram que sim. Tá? E, claro, sou da rádio aqui, né, do programa, não respondi eu, mas eu tenho que fazer um depoimento, Joel. Em 63 anos de idade, morando em São Paulo praticamente há 62 anos, vai um ano só que fiquei fora praticamente daqui, nunca vi tanta gente morando na rua. Nós estamos criando uma cidade paralela dentro da cidade de São Paulo, que são desses moradores de rua. Então isso é uma coisa que salta aos olhos de uma forma assim bastante agressiva, demais, né? Você vê que em qualquer lugar que você anda em São Paulo, você encontra pessoas morando na rua, sendo tratadas pior do que animal. Tá? Nós vemos, não que
seja contra que se trate bem os animais, não. Mas a gente percebe que, às vezes, os animais, né, as pessoas às vezes ficam condoídas e dão alguma coisinha para os animais, alguma comida, alguma coisa. E essas pessoas, as pessoas simplesmente viram o rosto. Vira o rosto. Se a pessoa vai pedir uns R$2 para comprar um pãozinho, a pessoa vira o rosto e diz que não e segue adiante. É como se fosse culpa delas essa desigualdade. Me alonguei demais, mas eu acho que é necessário a gente ter essa consciência da situação que nós estamos vivendo já. Eu queria colocar uma questão, tanto para a Hermínia como para o Igor. Né? Nós temos as leis, né? Isso de uma certa forma já foi tocado por eles. E aqui no Brasil tem essa coisa que eu acho absurda, mas que de fato é verdade, a lei que pega e a lei que não pega. Né? Nós temos leis. Agora, a nossa lei não pega, por que ela não pega? Né? Por que essa lei efetivamente já não é cumprida? Vamos começar pela professora Hermínia. Você sabe, Franklin, que tem um meme, esses que a gente recebe, que eu estou de dedo em riste, assim, falando... Não faltam leis e não faltam planos. O Igor está rindo aí, porque isso virou um hashtag. Porque, como a gente que tem a nossa idade aí, né? Eu sou bem mais velha que você ainda, participamos dessa revisão na legislação brasileira, a partir da Constituição de 88, né? Eu particularmente defendi uma emenda de reforma popular, de iniciativa popular na Assembleia Nacional Constituinte, de reforma urbana. Ficamos muito satisfeitos de pôr a questão urbana na Constituição brasileira pela primeira vez, declarando a função social da cidade e da propriedade. Tocamos num nó, né? E depois veio o Estatuto da Cidade, que é uma lei que mereceu honrarias da ONU, que ele regulamenta os artigos da Constituição que dizem respeito à função social da propriedade, e ele é muito democrático, Franklin. Na verdade, se você lê o Estatuto da Cidade, você não poderia fazer nada na cidade sem consultar a população, democracia e tal, principalmente isso que está acontecendo, né? A ocupação ilegal dos mananciais, a nossa fonte de água, gente. É impressionante isso, né? Depois, o Estatuto da Cidade remeteu aos planos diretores resolver, então, a questão dos conflitos pelo uso e ocupação do espaço. E não faltam planos, eles são... Eu acho que, às vezes, o Igor vai me perdoar, mas eu falo muito isso, né? Às vezes eu acho que a gente se prende demais a discutir a legislação, a discutir mesmo o plano diretor, e a gente se pauta pouco para discutir o orçamento, porque o Décio Pinhatari dizia: enquanto os sábios discutem a incerteza, os ignorantes atacam de surpresa. O que nós vemos é um orçamento dominado por interesses rentistas. Quando você investe em determinado lugar, o preço da terra e dos imóveis aumentam. Vocês estão vendo aí o entorno do Rio Pinheiro sendo transformado no urbanismo do espetáculo. Não é? Vamos ter peixes no Rio Pinheiro, vamos ver, eu estou querendo ver também, eu moro aqui perto. Mas o que vai demorar bastante tempo, se acontecer. Pois é, mas o que nós estamos vendo, Joel, é um investimento para criar uma imagem, para criar uma área da cidade, como foi o Porto Maravilha no Rio de Janeiro. Aí você investe muito. Aonde está o metro quadrado mais caro de São Paulo? Entre a Faria Lima e o Pinheiros. Então, o jogo é esse. O jogo é especulação rentista, imobiliária e fundiária com o orçamento público. Nós precisamos disputar o orçamento público. Bom, eu queria falar outras coisas, mas eu não quero. O Igor tem muita informação e é importante que a gente... É verdade.
Nesse ano, o estudo do mapa da desigualdade identificou um aumento na desigualdade em relação ao ano passado. Isso a gente já falou, né, Igor? Em casos de mortalidade materna e infantil, feminicídio, violência LGBTI e racial, além da remuneração e do emprego formal. Em que regiões aconteceu isso com mais intensidade, né? Porque, repito, tivemos o fenômeno da pandemia que ainda não acabou, né? De fato, a gente percebe que nesse ano a gente também trouxe um dado novo em relação à questão do trabalho, que eu nem estou chamando de emprego porque a gente está falando dos microempreendedores individuais, que é o famoso MEI, né? E aqui a gente conseguiu também esse dado desagregado por distrito da cidade e mostra quais são os bairros com a maior proporção de MEIs da cidade. Obviamente, não é o Alto da Lapa, não é o Alto de Pinheiros, não é a Vila Mariana. É o Grajaú, é o Jardim Ângela, é o Capão Redondo. Então, são as periferias da cidade, Brasilândia, na Zona Norte, que concentram esses microempreendedores. Eu acho que isso, a gente tem, é como se fosse dois mundos paralelos, mas que se mutuamente dependem, né? É o informal, né, o MEI, com uma inserção precária no mundo do trabalho, e, por outro lado, os postos de trabalho formais, que esses sim estão bem concentrados em alguns distritos. Então, você vê que a região da Barra Funda tem um coeficiente muito alto, porque tem uma população baixa, mas você tem a região central e você tem o eixo ali da Faria Lima, né, da Marginal Pinheiros, que a gente estava falando aqui há pouco. Aparece muito claramente no mapa aquele eixo ali como um concentrador de empregos. Isso faz com que as pessoas tenham que se deslocar 20, 30 quilômetros para chegar ao seu local de trabalho. Isso pensando em quem mora na capital, que é o nosso dado. Se você pensar na área metropolitana, isso pode chegar a 70, 80, 90 quilômetros, né, só para ir. Então, isso, né, redunda naquele indicador lá final da baixa idade média com a qual as pessoas morrem. Mas voltando para falar do trabalho. Por um lado, então, eu falei da informalidade, né, desse setor que, enfim, tecnicamente não é exatamente informal, porque ele está registrado como MEI, mas é uma inserção precária, sem direito de férias, sem direito de 13º, sem uma série de direitos que a gente sabe. E por outro lado, você tem a concentração dos empregos formais, um baixíssimo número de empregos formais fora desse centro expandido que a gente estava falando. Então, né, da ponte para lá, como diz a música do Racionais, você olha uma grande mancha de ausência de empregos formais para além do centro expandido, né, na Zona Leste como um todo, na Zona Norte como um todo, e na região da Zona Sul, que vai de Santo Amaro para lá, vamos dizer assim, né? Então, Grajaú, Capão Redondo, Capela do Socorro, e por aí vai. Isso é o retrato do trabalho em São Paulo, talvez, assim, né? E é consequência daquilo que a professora Emília falou, de se pensa a sociedade aqui em São Paulo, através do interesse econômico, né? Regiões mais nobres e tal, onde estão localizados, onde se investe mais, e em detrimento da periferia. Seria isso também? Os investimentos, não tem dúvida, né? Você vê que a Faria Lima foi uma região criada dos anos 80 para cá. As operações urbanas, a água espraiada, monotrilho, a quantidade de recursos destinada para essa região específica da cidade, né? A professora Emília está também balançando a cabeça aqui, porque tem várias pesquisas, né, de pessoas lá da FAO, Mariana Fix, um monte de gente que pesquisou sobre essa região da cidade, mostrando a incomensurável quase quantidade de recursos diretos e indiretos direcionados para essa região. Até a questão do acesso à internet, se você olhar o mapa, apresenta que a quantidade de antenas de conexão com a internet, né, disponíveis nessa região da cidade é algumas milhares de vezes maior do que na região periférica da cidade. O acesso à internet, que é praticamente uma nova forma de mobilidade quase, né? Porque na pandemia as pessoas não podiam sair de casa, elas tinham que pelo menos se conectar com a internet. E quem mora nas periferias da cidade nem isso conseguiu. Não conseguiu conectar para a educação, para marcar uma consulta, para uma série de direitos básicos
e cada vez mais são restritos para quem tem internet. Tinha um dado aí expressivo, que 9 milhões de crianças e adolescentes da periferia de escola pública não tiveram acesso à educação à escola exatamente por não ter internet, né? Agora, o Igor, teve um aumento também na violência contra a mulher nesse período, né? O mapa identificou isso também, né? Essa questão da violência contra a mulher, ela também é uma questão super, como é que eu vou dizer, assustadora, no mínimo, porque esses casos, eles vêm crescendo, né? A mídia também vem mostrando constantemente, quase que diariamente, casos aí de feminicídio e outros tipos de violência contra a mulher, muitas vezes espetacularizadas também, mas a gente tem também, por outro lado, aquela tendência de que tem um aumento das notificações, né? Então, por um lado, cada vez mais você tem registros dessas violências que, eventualmente, já até aconteciam e que agora elas conseguem ser, de fato, identificadas. Essa também tem uma desigualdade no acesso a esses locais de notificação, né? A gente sabe que não tem delegacia de atendimento à mulher em todas as regiões da cidade. Então, a gente também produziu um dado que mostra... Se não me engano, são 9 delegacias, né, Franklin? Que na última entrevista veio aqui uma delegada. Nós temos 9 ou 10 delegacias da mulher. Eu não tenho o número exato, se a produção quiser me ajudar. Não lembro o número exato, mas é mais ou menos isso. É por aí. Não contempla a maioria das mulheres, né? É verdade, isso sim. A gente até, né, tem um indicador que mostra a quantidade, o tempo, né, os bairros que a pessoa leva mais tempo, que a mulher leva mais tempo para se deslocar até uma delegacia de atendimento. E tem lugares que isso chega a quase 2 horas de tempo de deslocamento entre o local de residência da pessoa e o local de notificação dessa violência. Então, eu queria a sua opinião também, Igor, a respeito dessa violência contra a mulher. A mulher da classe média e alta, existe uma subnotificação, né, em relação a essas mulheres, porque elas também não vão na delegacia, né? As mulheres de alta renda. Ainda é uma questão muito estigmatizada, talvez, né? Parece que é uma questão que só acontece na população mais pobre, que a população pobre é violenta e por aí vai. Mas a gente vê que isso, até por essa coisa dos influencers agora, enfim, cada vez mais vão aparecendo denúncias também entre as pessoas de classe média, né? Mostrando... Ô, Igor, você tem... Oi, desculpe. Você tem o número de mulheres chefes de família em São Paulo? Porque, olha, gente, a vida de mulheres chefes de família é muito difícil. Inclusive que passam uma parte do dia no transporte, outra parte no emprego e depois ainda tem que cuidar dos filhos e da casa. E elas foram as mais prejudicadas durante a pandemia, professora Emília, porque... como chefes de família, as creches não funcionaram e elas tinham que sair para trabalho, e isso já existe um dado em relação ao emprego formal e informal, delas terem sido prejudicadas durante a pandemia. Mas, Igor, você queria concluir a respeito da violência contra a mulher? A gente faz uma pesquisa específica sobre violência contra a mulher, uma pesquisa específica sobre mulheres, que vai ser lançada, né, próxima ao 8 de março. Até já deixo aqui o convite para a professora Hermínia, se ela quiser participar, porque é uma pesquisa que relaciona qualidade de vida em São Paulo com a questão das mulheres, né? Então, não é só falar de violência, enfim, mas também é mostrar essas especificidades da vida das mulheres em São Paulo. A importância econômica da mulher na sociedade de São Paulo. A importância do quanto elas não são valorizadas, do quanto tem certos direitos que elas precisariam mais até, né, do que a média da população e não são atendidas. Então, tem uma série de questões muito importantes e que são muitas vezes invisibilizadas. Nós continuamos com o Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Nós estamos falando sobre o mapa da desigualdade com Hermínia Maricato e Igor Pantoja. Você quer ficar informado sobre projetos, causas sociais e direitos humanos? Ouça a dica de Frank Valverde. É simples, basta seguir o Observatório do Terceiro Setor nas redes sociais e acompanhe as informações do Brasil e do mundo. No Insta, @Observatório 3 Setor e no Facebook.com Observatório
3 setor, barra Observatório 3 setor. Nos dois casos, o 3 em numeral. E os nossos programas de rádio, como esse que nós estamos realizando agora, eles ficam disponíveis no nosso canal do YouTube. Lá você, além do programa, você encontra entrevistas e quadros como Você Sabia e Você Conhece, que mostram aspectos ignorados da história e refletem sobre a nossa sociedade. Basta buscar por Observatório 3 em numeral setor. Joel. Bom, a gente já falou do mapa da desigualdade em relação à média de vida das pessoas, mas vou repetir aqui. Até os 80 anos, enquanto a população de Iguatemi vive até os 59, como o Igor disse, os que vivem nos jardins vivem 80 anos. É um número muito expressivo, né? E já explicamos por aqui o que acontece, o subemprego e aí vai. Mas eu gostaria de fazer uma provocação para o professor Hermínio, levando em consideração a correlação de forças que nós vivemos hoje, onde temos o capital aí, né? Como o grande personagem desse país, existe uma mínima possibilidade de o transporte coletivo voltar para a prefeitura, para que quem ganha, por exemplo, de 1 a 2 salários mínimos, a 3 salários mínimos, consiga ser subsidiado, consiga voltar para 20 ou o máximo 30% do seu salário, professor Hermínio? Então, nós estamos vivendo uma discussão muito grande nos setores especializados sobre a questão da mobilidade urbana, né? Ligada à questão climática, evidentemente. A questão climática ela deve incidir em todos os eventos, as políticas, o nosso cotidiano, não vai ter jeito, não é? Isso nós temos que nos preparar para uma grande mudança, se quisermos salvar a humanidade, porque o planeta vai continuar existindo, não é? Mas, então, está se pensando a questão da tarifa dos idosos, não é? Da tarifa zero para os idosos, isso há uma possibilidade de retorno. A discussão sobre tarifa zero, ela está sendo ampliada, vocês estão vendo aí a Prefeitura de São Paulo, alguns, mesmo em nível nacional, alguma discussão sobre isso. Agora, é muito cara o transporte na matriz como ele existe, né? As obras sobre trilho pararam nos últimos anos, não é? Nós temos como eu falei para vocês, houve uma expansão das periferias urbanas, então houve um aumento no tempo de viagem diário no Brasil, não só nas metrópoles, mas inclusive nas cidades de porte médio. Eu pude visitar, antes da pandemia, muita cidade no norte, no nordeste, no centro-oeste, mesmo ali no interior da Bahia, Vitória da Conquista, né? E é impressionante o que você tem de vazios urbanos, olha a propriedade da terra de novo aí, né? Servidos de infraestrutura, quer dizer, se a gente controlasse o uso e ocupação do solo, se a gente fizesse aquilo que os urbanistas do mundo inteiro, apesar de todas as divergências, existe uma convergência, que é a cidade compacta. Você não permitir uma cidade dispersa, porque ela custa caro. Por que a cidade dispersa custa caro? Porque se você quiser levar a coleta do lixo para as extremas periferias, a água, o esgoto, a drenagem, os equipamentos sociais para evitar viagem, né? Muita gente vem com as ideias fora do lugar aqui. Depois eu quero terminar de responder o Franklin, que eu não fui muito objetiva. As ideias fora do lugar. Paris está fazendo uma proposta de nada além de 15 minutos, ou seja, nada além de 15 minutos para ir ao trabalho, para ir à escola, para ir a um equipamento cultural, não é? É uma cidade controlada, organizada, com investimento público coerente com
o planejamento urbano. Aqui no Brasil, como eu falei, né, dada a história da nossa legislação da propriedade da terra, mas não só, nós temos uma elite branca que vem da exploração do latifúndio, a grilagem de terra, que exclui, né? Os escravos, quando foram libertados, não tiveram acesso à terra. Não é? Então, nós temos uma tradição de exclusão. Não é? Eu queria de exclusão, e o direito à mobilidade, ele tem tudo a ver com o direito à cidade, de você ter acesso. Por exemplo, Joel, eu não me lembro se eu falei aqui, os jovens da periferia, eles ficam exilados nos bairros pobres da periferia no fim de semana, porque não tem transporte. Nem se puder pagar, você tem uma diminuição no número de ônibus que servem às periferias. Nós estamos algumas linhas até são retiradas de circulação no fim de semana, né? Sim. Esse é absurdo, né? Para atender interesses econômicos, né? Porque poucas pessoas usam o transporte, a não ser os pobres. Isso. Então, eles põem um número reduzido de ônibus para dar mais lucro, né? Frank, antes de você falar aqui dos destaques do site do Observatório, você tem uma pergunta para a professora Hermínia. Na verdade, eu gostaria que ela complementasse, que ela tão bem explanou, mas faltou, digamos, a complementação, por que a legislação, efetivamente, ela não é cumprida? Pois é, existe realmente uma inefetividade na aplicação da lei no Brasil. A lei é muito avançada, como eu disse, não é? E nós podemos buscar na história do nosso país, né, nos intérpretes do Brasil, os grandes pensadores, a ideia lá no Roberto Schwartz, por exemplo, as ideias fora do lugar, né, uma inspiração na Europa para uma realidade brasileira, né, o Sérgio Buarque de Holanda, a retórica distante da prática, o Celso Furtado, que lembra muito a fragilidade das ideias da operacionalidade no Brasil. Então, você tem discurso, a nossa legislação ela é virtuosa, avançada. Olha, a lei da mobilidade urbana federal, ela prioriza a mobilidade não motorizada, para vocês terem uma ideia. Pedestre é prioridade 1 na lei, o automóvel é prioridade 4. Vamos ver o investimento, como é que se dá nas cidades brasileiras? É pelo contrário. Vocês sabem que 70% do orçamento do Ministério do Desenvolvimento Regional no último ano foi para emendas. 70%. Vê se dá para fazer política. Desses 70%, sabe qual foi a maior rubrica orçamentária? Asfalto. Pedacinhos de asfalto distribuídos pelo Brasil. Então, nós temos a lei de um lado e nós temos a prática do outro. Por isso que eu tenho discutido, gente, em vez de pensar tanto, claro que ter uma lei é importante, que nos oriente, ou seja, mas não... O Brasil ainda está vivendo na época do Washington Luiz, né, que governar é construir estradas, ou seja, a política do asfalto, na verdade, estamos antes dos anos 30, né? Mas é pior do que isso, viu? Porque são pedaços de asfalto. É assim, sabe, um mau vereador? É isso que está acontecendo lá no Congresso. É verdade. Agora, nos bastidores, a gente conversava com o Igor, e ele falou de um investimento público, um índice de investimento público. Eu queria que você contasse um pouco sobre isso, Igor, que é importante, porque está muito sintonizado com aquilo que a professora está falando. Não, a professora estava falando dessa questão dos investimentos pulverizados, né, desse direcionamento de recursos meio... clientelista. De aleatório não tem nada, né? Pulverizado, mas tem muitos interesses por trás ali locais. E a gente vê isso em São Paulo também. Na verdade, São Paulo, mais uma vez, está repetindo um orçamento de quase 2 bilhões de reais para asfalto.
Não que não precise, a gente vê que tem necessidade de recapeamento, mas não necessariamente esse recapeamento está sendo feito nas vias com maiores necessidades, nas vias que são mais importantes para a população em relação à quantidade de pessoas que moram ali. Então, essa questão do critério para a distribuição do investimento público é um tema super importante e que, ao mesmo tempo que São Paulo está destinando recursos para asfalto, bilionário, mas também tem uma inovação que veio da sociedade civil, mas que a prefeitura encampou, que é o índice de redistribuição dos investimentos da cidade, baseado em critérios de vulnerabilidade de cada uma das subprefeituras. Então, o nome é grande, mas, na verdade, se trata de você fazer um ranking de quais as subprefeituras que devem receber mais recursos, de acordo com a sua necessidade. Né? Então, também retomando aqui, começo do século... Esse destaque é importante, viu, Igor? Receber recursos de acordo com as necessidades. Porque da política clientelista, a subprefeitura recebe e eles vão lá construir asfalto quando precisa, por exemplo, de creche para as mulheres que trabalham e que têm que deixar seus filhos lá. Nesse caso, Franklin, é que o recurso não vai para o subprefeito. É um recurso para a subprefeitura no sentido do perímetro da subprefeitura. Só que esse recurso pode ser executado pela saúde, pela educação, de acordo, claro, com um processo de avaliação ali do que são os problemas daquela região. Então, não é que vai para a mão do subprefeito. Se fosse isso, seria uma festa. Na verdade, esse recurso ele vai ser destinado para o território da subprefeitura e cada secretaria que for gastar naquele território tem que marcar que gastou naquele território. Então, precisa organização popular, né, para dizer qual que é a necessidade da região. Exatamente. Isso é fundamental, né? Exatamente. E a gente teve esse ano também a retomada dos conselhos participativos nas 32 subprefeituras. Então, você tem... Isso é muito importante, Igor, que você repetir esses conselhos participativos que foram gradativamente se tornando política, né? Uma forma de fazer política. O partido que estava no poder colocava lá o representante da comunidade, da sociedade civil, para ver como a subprefeitura estava gerando o seu orçamento, né? Não, e foram sendo esvaziados de poder, né? No princípio, né, as subprefeituras elas foram criadas na tentativa de aumentar a descentralização. Né? E para isso você tinha um conselho atrelado à subprefeitura para falar sobre aquele território. Então, Santo Amaro, você tinha 30, 40 moradores de Santo Amaro, você tinha o orçamento da prefeitura de Santo Amaro, e idealmente você poderia ter até um subprefeito eleito para Santo Amaro. Esse é um pouco o conjunto da ideia da descentralização das subprefeituras, além de um conjunto de técnicos, enfim, capacidade técnica para falar sobre aquele território, para pensar sobre ele e executar as ações ali. Na verdade, não foi isso que foi feito. Esse processo foi sendo enfraquecido, as subprefeituras foram perdendo capacidade técnica, os subprefeitos cada vez mais são indicações políticas de vereadores, então esse processo sempre vem buscando ser retomado pela sociedade civil. Os conselhos participativos, então, foram eleitos mais uma vez agora. Você teve essa decisão de alocar uma parte dos investimentos públicos a partir desses critérios técnicos. Então, esse é o caminho que a gente espera conseguir avançar cada vez mais, e a pressão popular é fundamental para que não seja só um percentual dos investimentos, mas que todo o recurso da subprefeitura, no limite, seja direcionado a partir das suas necessidades. Então, acho que esse é um pouco o caminho que a gente espera, inicialmente em São Paulo, mas eventualmente para se pensar até no Brasil, em como corrigir essas desigualdades. Lembrando aos nossos ouvintes que estão participando do nosso programa, de que a grande mudança do país começa nas pequenas comunidades. Então, é importante a participação da sociedade civil. Nós estamos no último bloco do programa Perspectiva, hoje falando sobre o Mapa da Desigualdade 2022, com Hermínia Maricato e Igor Pantoja. Ô, Frank, rapidamente você tem lá os destaques, as matérias que mais se destacaram no nosso portal durante essa semana. Vou sintetizar todas as informações importantes que eu tenho para dar. Primeiro, convidando todos e todas para visitar o nosso site, observatório3setor.org.br, o 3 em numeral. Lá vão encontrar uma série de matérias que tratam principalmente dos direitos humanos e de questões ligadas à cidadania. Lá temos matérias como, por exemplo, o Instituto Horas
da Vida realiza exposição sobre diabetes em São Paulo. Esse é um problema de saúde muito grave, porque ele é silencioso. Quando a pessoa às vezes vai perceber, como a hipertensão, né? A pessoa vai perceber, às vezes é um pouco tarde e às vezes dificulta o tratamento. Então é muito importante essa exposição feita pelo Instituto Horas da Vida. Outra matéria, olha só os absurdos que acontecem, não é só no Brasil, não. Princesa da Noruega é ameaçada por namorar homem negro e vai deixar a monarquia. Olha a que ponto nós chegamos. A gente acha que o problema é só do Brasil? Não, na Noruega, que o pessoal fala, olha só, na Noruega o mundo é diferente. Não, lá os absurdos também acontecem, como esse, o caso claríssimo de racismo. Tá? Então essa é uma das duas matérias mais lidas no nosso site. E eu quero dar um destaque especial para a seguinte matéria: Mulheres no pós-pandemia. Cenário de violência desafiará o novo governo. Uma matéria que foi escrita pela Yara de Andrade, que tem como cerne a seguinte questão: dados do mapa da desigualdade de 2022 e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública apontam um aumento nos casos de violência, feminicídio e estupro de mulheres durante a pandemia. No primeiro semestre deste ano, 4 mulheres foram assassinadas por dia. É absurdo isso. Uma já seria absurdo, entendeu? Mas 4 mais ainda. Esse é o quadro que nós estamos vivendo e isso precisa ser revertido urgentemente no Brasil. Essa matéria que eu acabei de dizer e as outras, vocês encontram no nosso site com recurso de audiodescrição, que contempla as pessoas que têm deficiência visual. Joel. O Igor, o Frank citou dados do mapa da desigualdade. Nós falamos só na Barra Funda, mas não é só Barra Funda, né? Tem outros distritos muito problemáticos na cidade em relação à violência contra a mulher. Sim, não, a Barra Funda foi um exemplo porque ele é o que mais concentra, até por conta da baixa população. Mas o que a gente estava falando é que tanto a violência contra a mulher quanto a violência LGBT, elas têm um certo padrão, né, de distribuição espacial, pelo menos no caso das notificações, né, dos locais de registro, que são regiões com algum fluxo de circulação de pessoas, são regiões que concentram emprego, às vezes, que tem muita gente transitando, vamos dizer assim. É nesses lugares que são feitas as notificações. Muitas vezes as pessoas moram em outras regiões, até periféricas da cidade, mas a notificação ela acaba sendo feita fora das regiões onde essas pessoas moram. Seja porque a violência foi cometida num espaço público, que ainda é o espaço, principalmente contra a população LGBT, em caso de racismo também, é no espaço público que acontece a maioria dos crimes, e no caso da violência contra a mulher, a gente sabe que é no domicílio, né? Então, grande parte dos agressores, geralmente, são pessoas que a vítima conhece, inclusive, né? Então, a violência... Amigos ou familiares, né, da vítima, isso que é impressionante. Bom, Frank, o seu destaque final do programa de hoje. Meu destaque final do programa de hoje, de uma certa forma, retoma aquela frase que eu coloquei na metade do programa, que eu acho que é fundamental e sintetiza muito bem essa questão do mapa da desigualdade, né? Para construir uma sociedade verdadeiramente democrática, nós temos que combater a desigualdade. Senão, não podemos dizer que a sociedade é verdadeiramente democrática. Igor, novamente, parabéns pelo trabalho da Rede Nossa São Paulo. Eu quero o seu destaque final a partir do mapa da desigualdade ou de algum tema que está no mapa, mas aqui, por algum motivo, não acabamos não citando aqui. Qual é o seu destaque final? Obrigado mais uma vez pelo convite, pela oportunidade. É muito legal poder conversar. Nós é que agradecemos, Igor. É o segundo ano que você volta aqui, ou o terceiro já, né? Salvo engano, é o terceiro até. Espero que cada vez mais a gente possa vir para trazer novidades positivas também, né? Para que não fique só essa coisa de reiteração do mesmo padrão. Eu acho que esse ano a novidade maior, para além do investimento público, né? É a questão do investimento, né? Então tem um caminho aí que a gente vai, enquanto sociedade civil, acompanhar de perto a execução, vendo o que está sendo gasto, se a população está conseguindo efetivamente dar a sua contribuição também para direcionar esse recurso, ou se, na verdade, a prefeitura está gastando no que ela quer e diz que foi feito com aquela rubrica. Então, realmente, controle social é fundamental para as políticas urbanas.
professora Hermínia, né, foi uma das criadoras praticamente dessa ideia aí no Ministério das Cidades, todo o processo de participação social, e a gente quer que seja retomado, né, e quer que também o São Paulo possa ser um bom exemplo de como que isso está sendo iniciado, e a gente espera que seja valorizado e fortalecido. Mais uma vez, obrigado. Ô Igor, não esqueça, nós vamos fazer um programa sobre a questão das mulheres. A pesquisa da Rede Nossa São Paulo é em março, né, o resultado final? É em março. Já está escrito aqui na atenção, produção, para que a gente faça um programa sobre isso. E vamos trazer uma pessoa, como a professora Hermínia Maricá, que tem uma visão crítica da nossa realidade. Professora, 2 minutos para a senhora concluir a sua participação no nosso programa. Novamente agradecendo. É um prazer vê-la no final desse 2022. Não temos nada para comemorar esse ano, pelo contrário. Mas, se a senhora quiser trazer uma esperança para essa população, para a sociedade civil, a respeito de um novo ano, de um novo governo e de um novo momento para o país. Oi, Joel, eu tenho, sim... Eu acho que há uma novidade na sociedade brasileira, que é a emergência do movimento antirracista, o protagonismo dos negros e negras. 56% da nossa sociedade é preta ou parda e nunca teve protagonismo de poder social no Brasil. E as mulheres também, acho que elas estão se destacando. Queria terminar lembrando algo que você falou. Nós precisamos, e o Igor reafirmou, né? Nós precisamos capilarizar o poder nesse país, e há uma discussão nas academias sobre a territorialização desse poder, quer dizer, ir para os territórios, para os bairros, para as cidades. Nós não vamos ter democracia no Brasil se nós não combatermos a desigualdade, mas se nós não tivermos uma democracia direta e participativa a partir do poder local. Acho fundamental. Eu tenho visto aí uma tentativa, muita concentração de homens brancos tendendo a continuar no Brasil. Não tenho nada contra homens brancos, eu só gostaria que o poder fosse mais democrático, mas eu estou vendo, sim, uma esperança no fim do túnel. Muito obrigada. Obrigado, nós é que agradecemos, e que essa esperança que seja o resultado da organização da sociedade civil com uma participação efetiva da população negra e das mulheres. O Perspectiva está terminando. Eu agradeço a presença de Hermínia Maricato, professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Igor Pantoja, ele é assessor da coordenação da Rede Nossa São Paulo e do Instituto Cidades Sustentáveis. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima quinta-feira, às 9 horas, acompanhe nosso programa Brasil ODS, na pauta do programa Agricultura Familiar e Cidades. Não perca! Ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Você acabou de ouvir Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor.